Você já ouviu falar dos marsupiais? Esse grupo de animais tão diferentes? No vídeo de hoje, vamos contar algumas curiosidades desses bichinhos únicos que vivem no nosso planeta. Para começar, vamos falar o que faz esse grupo ser tão único. Eles possuem uma estrutura chamada marsúpio, que está envolvida no desenvolvimento desse grupo. Ela é a famosa bolsa, que é bem conhecida quando falamos dos cangurus. Essa estrutura é onde os filhotinhos desse grupo terminam seu desenvolvimento, até atingirem o tamanho suficiente para sair e começar sua vida de forma mais independente. O marsúpio é necessário, pois o desenvolvimento dentro do útero da mãe ocorre por um período muito curto, precisando assim de um tempo e nutrientes complementares para concluir a formação correta dos bebês. Isso é o que faz esses bichinhos serem tão diferentes dos outros animais, como as vacas, porcos, ornitorrincos e nós, seres humanos. Agora, vamos falar de coisas bem curiosas sobre esses animais, coisas que vão te deixar de boca aberta. Então, fica ligado nessas 5 curiosidades sobre os marsupiais. Bom, para começar, vamos falar sobre de onde vieram esses animais. Vocês sabiam que, apesar de muito característicos desse continente, os marsupiais não surgiram na Oceania? Pois é, na verdade, o grupo Metatheria ao qual pertencem os marsupiais surgiu durante o período Cretáceo, há aproximadamente 160 milhões de anos, provavelmente na Ásia ou na América do Norte. Eles compartilham um ancestral comum com todos os mamíferos placentários e são mais recentes do que os monotremados, como os ornitorrincos e as equídenas, que surgiram há aproximadamente 220 milhões de anos. Depois disso, se espalharam pelo resto do globo, se diversificando mais na América do Sul e principalmente na Austrália. Isso por causa da separação do supercontinente Gondwana, que começou há 85 milhões de anos, isolando esses animais e permitindo que ocupassem uma variedade de nichos ecológicos nessa área. Agora falando sobre a anatomia do sistema reprodutor desses animais, vocês sabiam que as fêmeas têm não um, mas sim 2 úteros? Isso mesmo! Elas possuem 2 úteros interligados por um sistema bem complexo de canais, que permite uma gestação bem diferente da nossa, podendo envolver a geração de mais de um filhote por vez em úteros diferentes, os chamados úteros dúplex. Além disso, possuem também 3 canais vaginais. 2 deles conduzem os espermatozoides e se conectam aos úteros, enquanto um terceiro, localizado no meio, é por onde o filhote sai durante o parto. Esse canal só se forma nesse momento, e depois pode regredir parcialmente. Esses 3 canais têm a mesma saída, a cloaca, que é compartilhada pelos sistemas reprodutor, urinário e digestório. Ainda falando do sistema reprodutor, outra curiosidade muito interessante é que a maioria dos machos de marsupiais possuem uma estrutura reprodutiva bifurcada, ou seja, um pênis dividido em 2 partes. Isso mesmo, você não ouviu errado. Isso acontece como forma de adaptação anatômica ao sistema reprodutivo das fêmeas, que é super diferentão. No entanto, nem todos os marsupiais compartilham essa característica. Os cangurus, por exemplo, não têm essa diferenciação. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre animais que viveram aqui muito antes de você nascer, os metatérios já extintos. Para começar, o tilacino, também conhecido como o lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia, foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. Seus nomes populares se referem às suas características mais marcantes, suas listras parecidas com as de um tigre e seu aspecto de lobo. Nativo da Austrália e da Nova Guiné, esse animal viveu até o século XX na ilha da Tasmânia com diversos outros animais endêmicos da região. O último registro da espécie, em natureza, ocorreu em 1932, e o último tilacino de que se tem conhecimento morreu em cativeiro em 1936, no zoológico de Hobart. No entanto, apesar de serem considerados extintos, ainda existem relatos deles por aí até hoje, o que deixa essa espécie mais interessante ainda. Será que foram extintos mesmo, ou só estão escondidos em algum lugar longe dos nossos olhos? Talvez um dia possamos ter uma resposta para essa questão controversa. Ainda sobre os marsupiais extintos, vamos falar agora sobre animais gigantes. Isso mesmo, os animais que são considerados megafauna extinta.
Os principais representantes de marsupiais enormes são os diprotodon, ou wombates gigantes, que chegavam ao tamanho de um rinoceronte, sendo considerados os maiores marsupiais que já viveram no mundo. Eles viveram na Austrália e foram extintos há mais ou menos 45 mil anos. Já os tilacólios, ou leões marsupiais extintos, foram predadores carnívoros imbatíveis, sendo os predadores de topo da Austrália durante o Pleistoceno. Havia também os palorquestídeos, que eram herbívoros com membros dianteiros muito musculosos. Os seus primeiros registros datam de 16 milhões de anos atrás, e seus últimos registros são de 45 mil anos atrás. Todos esses animais foram extintos no Pleistoceno, um período que terminou há mais de 11 mil anos. A extinção da megafauna, que ocorreu nesse período, pode estar associada aos impactos humanos, às mudanças climáticas e às mudanças na biogeografia local. Bem, agora por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os marsupiais brasileiros. Bom, todos eles pertencem à ordem de Delphimorphia, a única ordem de marsupiais da América do Sul. Seus representantes são os gambás, ou conhecidos como saruês, as cuícas e as catitas. Esses animaizinhos são todos de pequeno e médio porte, sendo em sua maioria arborícolas, eles ocupam praticamente todos os biomas brasileiros. O menor marsupial do mundo é uma espécie de catita da América do Sul, que pode pesar até 11 gramas e medir até 8 centímetros. É importante também ressaltar que os gambás, muito conhecidos por soltarem um cheiro muito forte e desagradável quando se sentem ameaçados, não merecem a má fama que ganham. Eles são importantes controladores naturais de pragas, dispersores de sementes e essenciais para os ecossistemas. Com isso, nós concluímos nossa viagem pelo curioso mundo dos marsupiais, esse grupo fascinante que nos mostra um caminho alternativo que a evolução dos mamíferos tomou, contribuindo para tornar a nossa fauna incrivelmente diversa. Conhecer esses animais, desde os menores aos maiores, é o primeiro passo para respeitar e proteger a vida ao nosso redor. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!